Boa noite, irmãos, graça e paz. Que privilégio nós temos de louvar esse Senhor tão maravilhoso, aquele que é o amado da nossa alma, aquele que não pensou em si mesmo, aquele que não considerou a si mesmo, mas olhou para cada um de nós e nos amou com amor infinito, com amor eterno, e se entregou naquela cruz por indignos pecadores, a começar por mim, por todos nós. E é nesse nome precioso que nós estamos reunidos nessa noite. Vamos curvar nossa face, vamos buscar a face daquele que pode, a face com F maiúsculo, daquele que pode nos ajudar. Ah, querido Deus e Pai, no nome precioso do Teu Filho amado, nós te pedimos nessa noite, abra o livro de Tiago. Abra o livro de Tiago para nós. Contamos com a ajuda, com o socorro do bendito Espírito Santo, para que Ele possa exercer livremente o seu ministério entre nós, nesta noite. Nós pedimos isso com todo temor e humildade no nosso coração. Essa é a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, a temática nossa, o nosso encargo é o livro de Tiago e a vida prática do cristão. Nós vamos tomar uma porção das Escrituras, livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o seu final, que é o versículo 27. Tiago 1, 19 e 27. A palavra de Deus assim diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado deste mundo. Até aqui a nossa leitura que temos a fazer. Como nós já temos observado, amados irmãos, em especial no estudo anterior, o livro de Tiago também nos ajuda a contemplar aquilo que nós temos chamado, segundo o autor de Hebreus, de uma tão grande salvação. Algo maravilhoso que tem enchido o nosso coração de vermos tantas realidades que envolve esta tão gloriosa salvação realizada pelo nosso amado Senhor Jesus naquela cruz. E eu disse para os meus irmãos que essa tão gloriosa, grande salvação, ela é encontrada em 3 tempos. Os irmãos se lembram claramente. Ela é vista no passado, no presente e no futuro. Esta é a realidade de cada uma das expressões da tão grande salvação. Podemos dizer que nós, com relação ao passado, fomos salvos no Espírito. E todas as vezes que nós formos olhar os textos que nos mostram a respeito do nosso novo nascimento, da nossa regeneração, quando nós nascemos de novo, é impressionante. Todos os verbos são conjugados no tempo passado, porque é uma obra concretizada por Cristo. Então nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Fomos salvos em Cristo Jesus. Essa é a primeira esfera da salvação que nós já consideramos com os nossos amados irmãos. Quando se refere ao passado, estamos falando desta salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo a nosso favor naquela cruz.
Mas também nós podemos dizer que nós estamos sendo salvos na alma. Isso implica naquela idade presente. Isso envolve que um processo que acontece dia a dia em nossas vidas. E por fim, para complementar ou completar essa tão gloriosa salvação, podemos olhar para o futuro, onde nós seremos salvos no nosso corpo. Ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Então nós temos, dentro dessa tão gloriosa, tão grande salvação, essas três realidades: passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora, nós vamos nos deter dentro dessa realidade que envolve o nosso dia a dia, no que envolve a salvação da nossa alma, que é o processo que acontece diariamente no nosso viver. E isso é extremamente importante para nós. Eu também havia afirmado para os irmãos que esse processo necessariamente invoca o caminho da cruz. Não há possibilidade de nós experimentarmos diariamente a salvação da nossa alma se não for através desse inegociável caminho da cruz. Algo que eu não disse na semana passada, mas vou afirmar ao coração dos meus irmãos agora. A cruz, ela é inegociável. A cruz sempre irá operar em nós de maneira injusta. A cruz não é algo compulsório, não é algo obrigatório. Eu preciso desejar o caminho da cruz, porque vocês se lembram que através do caminho da cruz nós somos tratados naquilo que eu coloco como uma das piores marcas que o pecado trouxe para o ser da humanidade: independência. Pecado é independência de Deus. E nós vimos no contraste que quando Cristo veio a este mundo, ele veio exatamente mostrar o que significa uma vida de completa dependência de Deus, do seu Pai. Ele veio do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade do seu Pai que o enviou. Ele disse em outra oportunidade: uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus viveu uma vida de plena dependência, mostrando que é este o caminho. E é impressionante aquilo que nós já observamos. Impressionante considerarmos que a vontade de Jesus era absolutamente santa e perfeita. Ele era um homem perfeito, mas ainda assim, nessa perfeição, ele viveu uma vida de plena dependência do seu Pai. Então, para que nós, que experimentamos o novo nascimento, fomos regenerados, somos convocados a entrar num processo da salvação da nossa alma. Quando eu falo salvação da nossa alma, implica em que a nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções, essas realidades precisam ser santificadas. Exatamente numa vontade endurecida que nós temos, é que precisamos ser tratados. Emoções desequilibradas, pensamentos desajustados, são estas realidades que precisam ser santificadas, que precisam ser salvas. É esta a realidade. E nós vamos tratar com alguns detalhes nesta noite sobre este assunto. Vocês se lembram que eu havia mencionado Lucas capítulo 9, versículo 23. Lá está escrito, que disse o Senhor Jesus: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Depois fala assim: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está o preço da cruz. O que é, Daniel, negar a si mesmo? É negar a sua vontade, negar a sua mente e as suas emoções. Fala: Senhor, eu quero que a tua vontade, mente e emoções sejam realizadas através da minha vida, do meu viver. Isto é o caminho da cruz. E nós precisamos então estar atentos nesta direção que a palavra de Deus tem nos dado. E o que eu vou chamar vocês agora para lermos um texto, que está bem próximo aí, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, é o livro seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Por que eu vou ler essa passagem agora, esses versos agora? São 7 versos, de 3 a 9.
Por que eu vou ler? Porque de uma maneira magistral, o Espírito Santo, ele juntou nesses 7 versos, né? 1 Pedro 1, 3 a 9. Ele juntou nesses 7 versículos as 3 realidades da tão grande salvação. Nós vamos conseguir enxergar isso aqui de modo muito claro, revelado agora pelo apóstolo Pedro. Versículo 3, 1 Pedro 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui nós temos a descrição clara das 3 esferas da tão gloriosa salvação. Primeira delas, logo no versículo 3. Lembre-se que eu falei da regeneração do novo nascimento? Necessariamente, quando nós tratamos desse assunto, os verbos sempre estarão sendo conjugados no tempo passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Fala da salvação do Espírito. É muito importante, caso você não tenha acompanhado o estudo da reunião anterior, que você se cerque dos textos ou mesmo da mensagem, para que isso ganhe mais realidade no seu coração. Então, fomos regenerados no Espírito. Quando Evandro teve uma experiência profunda com Cristo, o Espírito Santo levou a aquela verdadeira convicção de pecado, da justiça e juízo. Ele se entregou a Cristo. O que aconteceu com ele? O espírito dele foi regenerado. Ele pode dizer, eu tenho Cristo habitando em mim, eu fui justificado, eu mudei de filiação, não sou mais filho do diabo, sou filho de Deus. E outras verdades que aconteceram. Mas esse é o primeiro âmbito da salvação. Ele foi regenerado. Está garantido, ele está plenamente garantido. Mas, quando ele começa a olhar para ele fala assim, mas escuta, de onde estão vindo essas emoções estranhas? E esses pensamentos que eu nem desejo tê-los, eles estão invadindo, pensamentos até esquisitos. E essa vontade dura. Você não pergunta assim? Então, eu fui regenerado. Mas o que está acontecendo nesse movimento? Então, uma outra esfera da salvação é necessária acontecer, não só na vida do Evandro, na minha, na nossa vida. Então, a primeira esfera está aqui, nesse versículo que acabamos de ler. Versículo 4 em diante, vamos achar a segunda esfera. Para uma herança incorruptível, e para isso que nós fomos regenerados, sem mácula, imarcessível, ou que não murcha, reservado no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha só agora, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, mas nós não fomos regenerados, mas tem uma salvação preparada para o último tempo? Tem. Aí, Ivan, você vai ganhar um corpo glorificado. É a salvação no último tempo. Já não vimos textos na semana passada? E tem outros textos, citei Filipenses para vocês, 1 Coríntios, tem Romanos, que fala-nos que, de fato, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Quando? Quando soar da última trombeta. É instantâneo. Assim como a regeneração do Fernandinho foi instantânea, quando ele creu, ele nasceu de novo. Não nasceu de novo um pouquinho por dia, ele nasceu de novo no dia que ele creu. Assim para o Fernando está prometido um corpo glorificado. Soou trombeta, os mortos em Cristo serão tirados dos túmulos. E ele, se Cristo vier antes dele partir como nós partimos, ele será transformado assim, e ganhará um corpo glorificado. Instantâneo. 2 realidades instantâneas, ok? Então aqui está a promessa que nós estamos vendo, a tão grande salvação. Vamos continuar o nosso texto. Versículo 6. Nisso exultais, embora, ele vai falar da realidade presente, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra e revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória. Observe o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só. E temos a realidade diária. Obtendo o fim da salvação da vossa, é o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é o perdão, não é a regeneração, é a salvação da alma. Vocês se lembram que nós estamos tratando? Não está casando, não está encaixando as coisas? E é exatamente nessa esfera que nós vamos nos deter hoje, porque é exatamente aqui que muitos cristãos têm sofrido. Nasceram de novo, mas precisam ser tratados nas suas almas que estão adoecidas. Todos nós temos uma história, não é verdade? Uns mais difíceis, outros menos, mas nós temos uma história, nós trazemos essa carga, esse peso em nossa alma. Aí você se entregou a Cristo, você nasceu de novo. Aí você fala, mas eu não nasci de novo? Por que está acontecendo comigo? Em que esfera isso está atuando? Alma. Nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão como aqueles muros. Lembra daqueles castelos primitivos, quando eles guerreavam? Então, os exércitos inimigos vinham e derrubavam todos aqueles muros. Nossa mente, muitas vezes, são muros derrubados. E mente com muros derrubados é alvo de ataque. Então, nós precisamos levantar os muros. Isso é salvação da alma. Tá? É nisso que nós vamos estar, então, avançando nesse tempo. Então, esse texto, vocês perceberam como que ele é pleno, como que o Espírito Santo deixou-nos isso de maneira muito clara para colocarmos a nossa compreensão aqui e, de fato, colhermos no nosso coração esta grande realidade. Ainda algo que eu disse na semana anterior, disse para vocês que toda palavra, bem no finalzinho eu disse, que toda palavra que nós recebemos vem acompanhada de uma circunstância. Porque Deus é um Deus prático. Vocês se lembram que eu citei Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5? Lá nós havíamos dito, nós não precisamos considerar o texto, mas a Bíblia fala assim que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência. Então vocês vão entender uma coisa, que a santificação, ou a salvação da nossa alma, ou o crescimento da nossa alma, a gente pode usar várias expressões que são sinônimos aqui. Vocês vão perceber que não é algo dado a nós, é algo forjado em nós. A paciência é algo forjado em nós. Lembra que eu dei o exemplo? Cadê o Paulo? Ah, o Paulo está lá. Eu falei, Paulo, a Marli está difícil, né? Você precisa de uns 500 quilos de paciência. Eu falei, brinquei com você. O Senhor não vai abrir o celeiro lá, o almoxerifado celestial, vai depositar sobre o Paulo paciência, não. Ele vai lançar para o Paulo tribulação. Aconteceu de fato isso. Alguns anos atrás, um irmão veio, Thomas, olha por mim. Eu falei, o que houve, meu irmão? Realmente eu estou muito irritado, muito impaciente, mas você tem certeza que eu oro sobre isso com você? Eu falei, quero. Então, mas Senhor, dá paciência para esse irmão querido, ele está tão necessitado. Virou uma semana, ele me procurou, Thomas, a coisa piorou muito, Thomas. Você orou? Eu orei, mas piorou. Pois é, eu esqueci de falar uma coisa para você, irmão. Que quando a gente ora assim, o Senhor vai fazer o seguinte, um caminhão com a carroceria aberta, cheia daquelas pessoas que você julga chatas, vão descer da carroceria, vão lá na tua casa e vão conversar com você. E você vai ser treinado, meu irmão. Isso é paciência forjada. Não é dado. O nosso espírito é regenerado imediatamente. O nosso corpo será instantaneamente transformado. Ganhamos corpo de glória. Mas a nossa alma não, irmãos. É forjado. E aí você fala, mas forja? Thomas, você está falando forja. Os homens talvez vão entender. Você sabe o que é martelo? Sabe? Opa! Sabe o que é bigorna? Bigorna, para as meninas aqui, é um aço enorme, grande assim, onde você queria forjar uma espada. Então vinha lá a chapa de aço, dá na mão o ferreiro. Então, aí tem mais dois elementos. Fogo, água. Martelo, bigorna, fogo e água. Ou alguns usam óleo frio também para o resfriamento. Então, primeiro fogo, depois
Aí, água. Aliviou. Fogo, 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 fogo. E assim vai. Aí a espada, aquele metal que queria ser uma espada, pensou que chegaria lá no ferreiro, o ferreiro falou assim, nossa, transforme-se em espada. Ah, você quer ser espada? Muito bem, te contaram o preço? Não, ainda não. Você quer ser uma espada linda nas mãos do Senhor? Então, martelo, bigorna, fogo e água. E o caráter do Senhor precisa ser forjado em nós, gente. Isso é salvação da alma. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos fugir. Vem a pressão, vem a provação sobre nós, nós vamos, fugir. Nós vamos culpar. Eu não vou andar com aqueles caras lá. Meu Deus do céu. Aqueles irmãos, e aquela irmã nem passa perto dela. E aquele irmão, então? Então a gente fica fugindo da forja. Mas o Senhor vai te pegar. Porque Ele te ama. E quanto mais demora, a coisa piora. Melhor se render agora, né, meu irmão? Está rindo alguma coisinha. É comigo também, meu irmão. É comigo também. É assim, o forjar. É essa bênção. Então, havia dito para vocês, né, não tão com clareza como estou colocando hoje. Então, a paciência, ela é fruto de provação. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus prático. Aí eu disse para vocês, não precisem ir atrás de tribulação, ela vem atrás de vocês. Pode ficar tranquilo que ela bate a porta. Ela bate a porta. É como que você irá receber essas provações. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Está tudo certo na vida de vocês. É assim mesmo que está acontecendo. É assim mesmo. Para cada Jacó tem um Labão. Tá? Depois vocês pensam sobre isso aí. Para cada Jacó tem um Labão. Isso é bom demais para nós, né? Então, eu havia dito essa passagem para vocês. Fiz aí algumas considerações para vocês. E a gente vai sempre perceber que toda palavra que é dada, ela vai ser acompanhada por uma circunstância. A Bíblia fala assim, né, nós não precisamos lá, apenas uma menção lá em Romanos, capítulo 8, 28 em diante, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua semelhança. É conforme essa afiliação divina. Puxa, que bênção, Senhor, que bênção. Pois é, então tá bom. Aí lá em Tiago nós já lemos, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não é isso? Pedro vai falar assim, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado, é algo promovido a provar-vos. Para que serve uma provação? Por que você leva um metal precioso, ouro, prata, no cadinho e lança chamas? É para separar a impureza. Fogo, impureza. E segundo os estudiosos, quando você está de fato purificando a prata, qual que é o ponto que ele deve parar de lançar a chama? Tem um ponto, porque se você exceder, você perde o metal também. Então tudo tem um tempo. Sabe qual que é? É quando o ourives vê o reflexo dele naquela prata que está em ebulição. Jesus, ele vai parar a sua aprovação em nós, quando nessa área, né? Não vai parar a aprovação, nessa área é quando ele vê a sua face em nós. Isso é a salvação da alma. Isso é a salvação das nossas emoções retorcidas, desequilibradas, desajustadas. Isso é. Então, está tudo certo lá na sua casa, é assim mesmo, meu irmão, minha irmã, é assim que funciona. Agora eu tenho que botar a boca no pó. Senhor, não permita que eu retarde o teu processo em minha vida. Você não consegue diminuir. Lembra da história de Israel, cativo lá, quando ele saiu do Egito e estava lá no Monte Sinai, do Monte Sinai até Cades Barneia, 2 anos seriam suficientes de deserto. Mas eles entraram em Cades Barneia, reclamaram, murmuraram. O Senhor falou assim, então bom, essa geração, 38 anos, vai peregrinar. Há muitos filhos de Deus além dos 2 anos. Então, peregrinando. Nunca saem do lugar, nunca crescem espiritualmente. Nunca. Por quê? Porque não estão se rendendo à forja do Senhor. Então, renda-se à forja do Senhor. Renda-se a esse Senhor glorioso que quer ver a imagem dele refletida em você. O fato é que
o Senhor sempre fará os seus arranjos para que nós possamos ser conformados à sua imagem. Então, bem guardado. A paciência, ou vou colocar uma palavra mais geral para vocês, o caráter de Cristo não é dado a nós, é forjado em nós. A vida dele está em nós, plenamente habita em nós. Mas agora essa vida precisa se expressar. Não é o nosso assunto hoje, mas a nossa alma, ela pode ser comparada a uma casca. E ela precisa ser quebrada. Quebrada. E o quebrantamento vem pelas circunstâncias, pelas provas. O caminho da cruz. Nego a mim mesmo, dia a dia tomo minha cruz e sigo a Ele. Senhor, não quero mais viver uma vida de independência ou autodependência. Independência de Ti e autodependente. Eu não quero viver uma vida para a Tua glória. Esse é o caminho. Agora, quando nós passamos nesse teste maravilhoso, quando nós somos vitoriosos nessas provas, mais de Cristo é infundido em nós. O seu caráter é forjado, formado em nós. Ou seja, a nossa alma é santificada. Mas, Thomas, o que é a alma santificada? A sua vontade começa a ser mais dobrável, os seus sentimentos mais equilibrados, a sua mente ela não está tão desgovernada. Porque vai se construindo em você o caráter de Cristo. Cristo já é a tua vida, mas ele precisa ser construído. Isso é salvação da alma. Então, faz-nos grande sentido a tão grande salvação. Que bom seria, não, nasci de novo, Cristo é minha vida, vamos esperar a volta dele. Mas não é assim. Sim, devemos esperar a volta dele, mas ele vai trabalhar conosco. Está trabalhando conosco. Então, é esta a realidade. Então, mais de Cristo é infundido em nós. Volte para Tiago capítulo 1, por favor. Vamos reler versos 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Quero ler. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Por enquanto até aqui. Tá? Quando nós consideramos já o que nós havíamos dito, lembre-se, lá no versículo 18, que nós trabalhamos muito aqui com vocês, mostra-nos claramente que nós fomos gerados de novo pela palavra encarnada, não pela palavra falada. Pela palavra falada o universo foi formado, a palavra encarnada veio para nos regenerar. Nós dissemos isto. Mas imediatamente quando nós tivemos a ciência dessa realidade, nós nascemos de novo, Tiago continua a sua fala agora, no verso 19, né, já havia considerado com vocês, chamando aqueles irmãos a meus amados irmãos, e já dá a primeira lição. Olha, a primeira lição de uma nova criatura, tenha um grande ouvido e uma boquinha pequena. Não é que está escrito no versículo 19? Ouvido grandão, boca pequenininha. É o contrário nosso. Então, Tiago já começa a nos dar uma pista que esse assunto da língua, da nossa boca, é extremamente importante. Verso 21, especial, né, nós devemos falar aqui, nós devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí nós levantamos até uma interrogação, mas como assim? Acabamos de falar da regeneração. Cristo é nossa vida e vai falar de impureza e acúmulo de maldade? Pois é, tudo isso no livro da alma. Nós precisamos ser tratados. Precisamos tratar. Agora precisamos reconhecer. Senhor, eu preciso. A minha alma está adoecida. Minha mente é desequilibrada. Minhas emoções desajustadas. Minha vontade é dura. Esse é o ponto. E quando nós reconhecemos, então nós damos o grande e vitorioso passo para que nós sejamos livres. Agora, no versículo 21, eu vou destacar aqui a parte final, né? Que nós devemos acolher com mansidão a palavra que em nós foi implantada. E essa palavra ela se torna poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra, esse verbo acolhei, muito importante. O irmão, trabalhando só essa palavra, ele a definiu ou colocou um pensamento sobre ela, que é o seguinte: o que significa acolher nesse contexto aqui? Dar acesso ao visitante e não recusar a sua amizade. Olha interessante que ele descobriu.
E este visitante é tão importante que vai influenciar, vai mudar o meu viver. Esse visitante é a palavra de Deus implantada. Olha só. Dar acesso ao visitante e não recusar a sua amizade. Ou seja, a palavra de Deus vem ao teu coração. Não recuse. Acolha. De tal maneira que você vai considerar, né, esse visitante tão importante que você vai ser influenciado por ele, ele vai mudar o seu viver. Essa é a ideia da palavra acolher com mansidão a palavra de Deus. É extremamente importante. Agora, pensar no aspecto negativo, quando nós não acolhemos essa palavra como esse visitante importante, a ponto dela agir em nós, sempre lembre desse raciocínio, palavra mais circunstância igual a vida. Depois a gente vai ampliar esse raciocínio, mas nesse momento a palavra vem, as circunstâncias acontecem e geram vida em nós. Tá? Agora, quando eu simplesmente faço da leitura bíblica um ensaio acadêmico, eu vou encher minha cabeça de informação bíblica, essa leitura se torna improdutiva e vai gerar em você um espírito legalista e religioso. Que você vai saber muita informação, você vai até poder pregar, você vai poder evangelizar, mas você não tem vida. Porque você não acolheu com mansidão a palavra implantada. Então, nunca leia as Escrituras Sagradas com fins acadêmicos. Encher a tua mente, porque a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para o nosso coração. É lógico, passa pela mente. É impossível nós termos acesso à palavra sem a mente. Mas ela deve ser apenas um canal e não um fim em si mesmo. Então, a palavra de Deus implantada em nós, ela tem a finalidade em todas aquelas realidades, né? Palavra, circunstância, vida. É de formação do caráter de Cristo em nós. Por isso que no final, você vai encontrar assim, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então nós temos o conjunto. Irene foi salva, perfeitamente salva. Tem uma promessa para Irene, mas ela está sendo diariamente salva. Na sua alma, vontade, mente, emoções. Então, acolha com mansidão. Receba esse visitante como alguém extremamente importante a ponto de influenciar a tua vida e mudar a sua vida. É isso que as Escrituras querem nos ensinar. Versículos 23 e 24, de olho em Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha isso aqui. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de revelar a realidade do homem. Ela descortina o que o homem é no seu íntimo. Ela diz toda a verdade. Nesse sentido, a palavra aqui é comparada como espelho. Assim, né, olhando nesse exemplo do espelho, você vai no espelho, você vê o teu rosto. Tem uma sujeira no teu rosto. Você detectou que tem uma sujeira no teu rosto. Porém, você não lavou o rosto. Você não tomou uma medida, você não levou adiante aquilo que você recebeu. Então, para que foi a utilidade daquele espelho? Então, a palavra sempre vai nos mostrar a realidade. Mas se nós não nos posicionarmos, ela não fará a sua obra. A palavra mostra o homem tal como ele é. E sempre o conduzirá à verdade. Agora tem um adversativo aqui. Mas é o homem que deve obedientemente andar na verdade. Não cai naquela história, se a graça não me conduzir à verdade, jamais eu poderei. Mas a Bíblia também fala que tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foram dadas em Cristo Jesus. Ou seja, a graça já foi derramada. Então, como se a graça não agir, eu não conseguirei. Ela já foi derramada, então é um posicionamento seu diante da palavra. E ainda assim devemos ter a clareza, Senhor, eu não posso por mim mesmo. Eu conto com o teu socorro. Tu bem sabes da batalha que a minha carne
efetua quando eu estou diante da tua verdade, como minha carne vai me impulsionar para o outro lado. É uma guerra da carne e do espírito. Essa guerra é para filho de Deus. Ou só eu que tenho essa guerra? A Bíblia fala, andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então há uma guerra, e essa guerra não terminará enquanto nós não ganharmos um corpo glorificado. Então nós precisamos dioturnamente, diariamente, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após Ele. Tá? Então, a palavra aqui então, é um modelo para nós que é exemplificado como Tiago no seu sentido negativo, como um espelho. Vai lá a pessoa, contempla a sua face, viu uma sujeira, mas simplesmente não se posicionou. É por isso que, no versículo 24, já lido, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Acabou. Olha lá o Caio, olhou, viu as mudanças necessárias, mas não fez conta. Não se posicionou. Então é um chamado para nós nos posicionarmos diante dessa realidade. Quando não há uma posição, há somente teoria bíblica na cabeça. Se não houver um posicionamento em nós, nós somos cabeçudos. Nós somos aquelas pessoas que têm um cabeção de conhecimento e um coração pequenininho na experiência. Então o Senhor nos ajude nesse assunto, né? Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e na lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, o que será essa lei perfeita, essa lei da liberdade? A palavra de Deus que foi implantada e acolhida com mansidão no seu coração. Não é a lei do Velho Testamento, não é uma palavra legalista. Toda palavra dada por Deus a Moisés é uma palavra santa, absolutamente santa. Mas quem é que poderia cumpri-la? Então, para que foi dada a lei no Velho Testamento? Também por um espelho. A lei fala assim, olha, você é um pecador. Ah, você pode fazer alguma coisa por mim? Não, eu só posso denunciar. A lei denuncia que eu sou um pecador. É por isso que Cristo veio, porque nós não podíamos cumprir a lei. A lei poderia dizer assim, para você ser salvo, você tem que cumprir isso. Ih, estou fora. Aí vem Jesus, cumpre toda a lei e coloca na nossa conta. Ele cumpriu a lei por nós. E quando nós cremos nele, nós desfrutamos disso. Entende? Aqui está essa realidade. Mas aqui, o que a palavra de Deus está nos mostrando, à luz de Tiago, essa lei perfeita é aquela lei perfeita. Se ela é perfeita, então ela não pode ser algo que tem cheiro do Velho Testamento. É algo que é uma palavra que foi implantada no nosso coração. Porque agora você tem o Espírito Santo que habita em você. É a lei da liberdade. E uma vez que nós nos posicionamos dessa forma, nós só vamos colher. Essa palavra implantada em nós, ela vai refletir-se em nossa alma, produzindo aquela vida que tanto estamos expondo aqui. Lembrando sempre, depois no final da nossa reflexão, a gente vai colocar o exemplo muito conhecido, mas eu creio que será oportuno para nós, da vida de José. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu circunstâncias, ele teve o seu caráter mudado e ele atingiu um propósito. Tá? Mas aqui está essa maravilhosa palavra do Senhor. Agora, quando você simplesmente, no momento, ou nós nos transportamos para o contexto desses irmãos que estavam recebendo essa epístola, eles estavam debaixo de perseguição, estavam foragidos, não por uma perseguição imperial, mas uma perseguição dos próprios patrícios. Foram deserdados, perderam suas heranças, perderam tudo aquilo que tinham benefícios por participar do povo de Israel. Então estavam debaixo de uma pressão, debaixo de uma grande tribulação. Então, Tiago está falando, olha, essa palavra que foi implantada em vocês, em meio a essas lutas, vocês podem crescer. Vocês podem ter a vida de vocês transformada, o caráter de Cristo sendo forjado no coração de vocês. Versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muito interessante aqui. Se alguém supõe ser religioso, olha só, interessante, ele coloca aqui, refreie a língua. É um assunto importante porque esse assunto da língua, ele está distribuído em todos os 5 capítulos do livro de Tiago. Tiago está denunciando aqui. Tiago está, de fato, expondo a situação que o velho problema do povo de Deus sempre foi a incoerência. Incoerência. Tiago denuncia o velho problema da igreja, incoerência. Muitos vivem uma dicotomia em suas vidas. E o problema que Tiago começa a nos mostrar aqui começa na própria língua. Muitos têm 2 comportamentos. No reunir, usam das suas línguas para orar, para cantar, para pregar, para abençoar. Mas lá fora, suas línguas são afiadas. São críticas, julgadoras. Ou seja, não refreiam as suas línguas. Têm palavras torpes muitas vezes. Não é incoerência? Eu vou virar a página, eu mesmo vou ler e vou dar interesse para vocês. Tiago 3, verso 11. Ó. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Eita! O que habita em você? É Cristo. Então, que Cristo possa, de fato, construir em você pensamentos e palavras tais que glorifiquem o nome dele. Agora digo para tristeza nossa, mesmo regenerados, muitas vezes, eu fico assustado muitas vezes perto de alguns irmãos. Como é que pode? Aquele que estava com as mãos levantadas, cantando e de repente falar umas coisas dessas aqui, parece uma coisa que não combina, né? Mas será que ela pode? Lá fora pode? Aí a gente vai criar um ambiente religioso apenas. E a nossa vida lá fora é uma vida. Não, meus irmãos. De uma mesma fonte não pode proceder aquilo que é doce e aquilo que é amargoso. Então, olhando aqui, né, no que estamos considerando, Tiago está falando, você supõe ser uma pessoa religiosa e você não refere a sua língua, você está enganando o seu coração, tudo é vazio em você. Olha onde Tiago está nos levando aqui. Que advertência é esta? Aí nós vamos perceber que Tiago está nos chamando para uma conduta compatível com a vida que nós professamos ter a de Cristo. O Lucas, Cristo é minha vida. Então a conduta do Lucas não é uma conduta inerrante, impecável. Ele falha, porque nós somos feitos do mesmo material. Mas é uma conduta que nos leva a um avanço. E eu tenho certeza que quando cada um de nós tropeça, então nós ficamos entristecidos, porque o Espírito Santo entristece em nós. E a gente precisa tratar do assunto. Então não é uma questão de sermos impecáveis e inerrantes. É uma questão de nós termos a clareza de que eu pequei, eu devo tratar desse assunto. É assim que nós avançamos. É assim. Então, Tiago coloca como advertência inicial para aqueles irmãos algo que envolve a língua. A língua é um assunto espiritual, gente. É um assunto espiritual. Vou pegar alguns textos aqui para vocês. Depois a gente volta aqui. Provérbios, capítulo 13. São 4 passagens que eu quero deixar registrado para vocês, sendo que a última delas é como que fosse uma oração que todos nós iremos fazer. Provérbios 13, versículo 3. E vocês sabem que a Bíblia é recheada, em especial nesses livros, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros, de muitos versos que nos falam dessa realidade da língua ou da boca. Provérbios 13, verso 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Eita! O que guarda a boca conserva a sua alma. Olha, não estou falando de alma.
Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, ouvido grandão, boquinha pequena. Esse é o grande ensino nosso. Aí mesmo, o livro de Provérbios, volta em capítulo 10, versículo 19. 10, 19. Novamente, uma exortação aqui. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não falta transgressão. Ouvidos grandes, boquinha pequena, o que a Bíblia está nos ensinando. Volte para o livro de Salmos, agora o Salmo 59, verso 12. É apenas menções que eu quero fazer para vocês. Salmo 59, verso 12. Olha só. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Em texto mais pesado. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, pela abominação e mentiras que proferem. Veja, o assunto da boca dali é muito sério. E por fim, um que é uma oração. Salmo 141, verso 3. É bem rápida aqui a passagem, 141, versículo 3. Aqui é uma oração que, quando eu estiver lendo, já vai dando um amém aí. Ó. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? Amém. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É uma oração que devemos fazer. Vocês percebem? Voltem lá para Tiago, por favor, no capítulo onde estamos. Esse assunto da língua é um assunto espiritual. Gente, às vezes, chibatadas doem menos do que linguaradas. Já apanhou de língua? Tem muitas pessoas que trazem traumas. Crianças trazem seus traumas porque apanharam de língua dos seus pais. Não foi nem de cinta, foram de línguas. Você não vai dar em nada. Isso é uma coisa. Nada que você faz dá certo. Que é isso? Ó, todo mundo está prosperando, você está aqui. Isso marca. Relacionamentos conjugais. Quantas vezes, né? Eu vou colocar. Disse palavras indevidas. Machuca, gente. E a gente é machucado, porque nós não medimos, nós podemos medir. O machucado do outro, não. Então, nós devemos, Senhor, coloca a guarda nos meus lábios. Põe um soldado. Isso é importante. No final do versículo 27, nós estamos em Tiago, né? O Tiago, o 1,27 vai dizer a religião pura e sem mácula. Veja que tem uma religião pura e sem mácula aí. Para com nosso Deus é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado ou incontaminado é do mundo. Vamos colocar em palavras gerais para vocês entenderem o que significa isto aqui. No primeiro aspecto dessa atitude de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, coloquem aí, você como nova criatura precisa ter atos de bondade. Isso é uma caracterização da nova criatura. Tem atos de bondade. E guardar-se incontaminado do mundo. O segundo aspecto significa o quê? Que a nova criatura foi chamada para viver uma vida de consagração. Então, atos de bondade e consagração. É o que o texto quer nos ensinar aqui. Ok? Agora, antes de nós fazermos a conclusão desse tempo juntos, que nem eu mencionei para vocês, nós vamos pegar um exemplo conhecido, mas eu creio que será muito bom deixá-lo registrado novamente, que é a experiência de José. A experiência que ele teve. E é um exemplo extremamente prático, porque nós vamos ver que José recebeu uma palavra através de um sonho, ele entrou por caminhos de circunstâncias, o seu caráter foi trabalhado, e ele teve um propósito, que era sentar no trono. É sempre um processo que nós encontramos na palavra de Deus.
Vocês só vão me ouvir por enquanto, depois vamos pegar o texto específico. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. Ali tem. E é interessante que logo no início do capítulo 37, mostra-nos que José e seus irmãos estavam colhendo feixes. Estavam colhendo feixes no campo. Aí José, depois isso fazia continuamente, mas ele teve um sonho. E foi lá e disse para os seus irmãos, tem um sonho que eu quero contar para vocês. Qual que é o sonho, José? Conta aí para nós. Olha, eu sei, nós estávamos colhendo feixes, o meu feixe se levantou, e os feixes de vocês me circundaram e se inclinavam diante de mim. Os irmãos olharam para ele assim, como assim? Pois é, mas não te contei tudo não. Eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Pronto, aí foi a gota d'água. Revelação. Deus estava dando uma palavra que ele seria o grande governador do mundo da época, do Egito. Aí, teve sonho. Não, aí vamos imaginar uma coisa assim. Puxa vida, agora tive sonho, legal. O senhor vai mandar uma carruagem, um Uber especial, vai me levar lá para o Egito, eu vou já assumir o trono. Não foi, né? Não foi de carruagem, né? Aí o senhor começou a usar circunstâncias. Aquilo gerou inveja no coração dos irmãos de José. Os pais de José ficaram atônitos. Como assim, José? Sol, estrela, sol e lua? Como assim? José ficou apavorado. Os irmãos ficaram apavorados, invejosos. E numa situação, eles saíram, então começaram a desejar a morte de José, os irmãos. Vamos matar esse cara está, o que ele está querendo? E ameaçaram de morte, um interrompeu, falou, não vamos fazer isso, vamos jogá-lo numa cisterna, vamos deixar ir, mas não podemos deixar ir para sempre. Vamos vender para os midianitas, e vender para os midianitas. E forjaram uma história, pegaram aquela túnica que tinha sido tecida para José, mataram o animal, encheram aquela túnica de sangue e falaram para Jacó, teu filho morreu, um animal comeu lá. Mas ele tinha sido vendido para os midianitas levaram lá no mercado egípcio de escravos, estava lá José esperando, vem Potifar, general de Faraó, compra José e leva para sua casa. Sua casa começa a prosperar, mas a mulher de Potifar botou os olhos em José para ser ele. Mas só que José era do Senhor. E José fugiu. Só que ela, por ser rejeitada, gritou e falou, olha, José veio aqui e está tentando me seduzir. O general ficou muito zangado, muito triste e o lançou para a prisão. 2 anos. Lá ele ficou na prisão. Então, foi invejado, ameaçado de morte, lançado na cisterna, vendido, incompreendido, longe da família. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Circunstâncias. Ele recebeu uma palavra, não foi linda a palavra? Ele recebeu circunstâncias e começou a ser forjado. Lembra-se, Deus promove o seu caráter, forja o seu caráter nas provações. E José estava sendo provado. É interessante que José é uma das figuras de Cristo. Você não vai encontrar nenhum texto, pelo menos eu não encontrei, que fala-nos assim das reações de José em relação aos seus irmãos. Mesmo no processo que ele estava. Não está tudo aqui registrado de maneira, vamos dizer assim, total daquilo que aconteceu, mas o suficiente para nós compreendermos. Então, José, nesse processo, ele foi vendido, ele foi invejado, ele foi levado para o Egito, lá ele foi seduzido pela esposa de Potifar, foi lançado numa cadeia, e lá, lembra-se do copeiro e do padeiro? Os dois tiveram um sonho, porque eles estavam sendo acusados de serem um agente do inimigo para matar o faraó. Aí os dois tiveram um sonho, tanto o copeiro como o padeiro. E José interpreta os sonhos, o copeiro sai liberado, o padeiro era o culpado, ele vai ser decapitado, vai ser morto. Mas José falou assim, lembra de mim lá, fala perto do faraó, que não tem nada a ver com o negócio que está acontecendo aqui. Ficou mais 2 anos lá. O cara esqueceu. Esse é o José. Olha as circunstâncias. Esse é o José. E o que acontece? Aí Faraó tem um sonho. Vacas gordas, vacas magras, aquelas espigas gordas, as espigas floradas e as mirradas. E tem todo aquele processo. E ninguém interpretava.
Aí o cara lembrou do barbudo lá, já esquecido lá no Chilindró, e pegaram e trouxeram, e José, então ele é colocado na presença de Faraó, ele interpreta o sonho, e é interessante que, diante de toda a circunstância, vocês vão ver até o capítulo 50, o que acontece. Interpreta, e o Faraó fala o seguinte: ó, mas onde nós vamos achar um cara tão inteligente que possa governar? José, você vai ser o governador. Você vai estar só abaixo de mim, você vai governar. Aí vai na sequência, quem vai lá? Canaã estava em plena fome, vai lá os irmãos. Olha os irmãos perto de José, opa, os feixes aqui, opa, as estrelas aqui, opa. Palavras se cumprindo. Palavras se cumprindo, entende? Palavras, circunstância, palavras se cumprindo. Aí, o que acontece? Aí tem todo esse movimento, os irmãos, então, a palavra se cumpre. Agora, eu quero que vocês abram comigo, Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Então, depois de todas essas situações, há aquele momento onde José irá se revelar aos seus irmãos. Gênesis 45, de 4 a 8. Preste bem atenção aqui. Nós temos um pouco mais de 10 anos em toda essa história. Começou com 17 anos, quando José teve os sonhos. Aqui nós temos aí avançado um pouco mais de 10 anos. Tá? Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós, porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam outros 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa como governador em toda a terra do Egito. Olha a reação de José. Leandro, já pensou nisso? Não era aquela hora de a gente chamar os guardas e falar assim, vamos dar um jeitinho neles aqui. Qual foi a reação de José? Somos tão diferentes, né? Tão diferentes de José. Porque era a hora da vingança aqui agora. Mas a vingança de José foi uma vingança de amor. Ele foi mostrar realmente como que alguém que foi trabalhado pelo Senhor deve agir. É interessante que no capítulo 50, só note se quiser, do versículo 20 e 21, que é o último capítulo, vai nos mostrar ainda um cenário final desse acontecimento. José vai dizer assim: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje haja preservação de vida. É Gênesis 50, versos 20 e 21. Então José está falando, vocês na realidade intentaram mal contra mim. Então José reconheceu a maldade daqueles irmãos. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje pudesse haver preservação de vida. Olha só. Agora, onde os olhos de José encontravam-se? No Senhor. José era um homem livre. Você está diante dos seus algozes, aqueles que juraram morte para você, aqueles que realmente desejaram mal para você, que mentiram sobre você, que venderam você. Como você reagiria? Como que eu reagiria? José era um homem livre. Somente os livres podem perdoar. O perdão é o maior sinal de uma liberdade. Perdão significa perda. Quando você perdoa alguém, você está perdendo algo. Não é? Seja uma palavra, seja uma questão material. É perda. Agora, José era um homem livre. É a pergunta que eu faço: você é livre? Abre a cara do teu coração invisível. O que tem aí dentro? Tem muito passarinho aí que está fazendo faz tempo, tem que voar.
está machucando você, deixa voar esse passarinho, porque ele castiga você. Isso mostra que tanto você como eu não somos livres. Gente, vamos abrir a gaiola do nosso coração, deixa essa passarinhada voar tudo. Isso machuca. José era um homem livre. Somente os livres perdoam. E sabe por que nós perdoamos? Aí nós voltamos lá na primeira realidade da tão grande salvação. É porque nós olhamos o preço que foi pago na cruz. O que Cristo fez por mim. Eu devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. E simplesmente eu fui perdoado. Agora, alguém que deve 300 denários para mim, né? Mateus capítulo 18, perdão. E eu não vou perdoar? Tudo que for menor que Cristo fez tem 300 denários. E tudo é possível ser pago. Porque a obra de Cristo já foi realizada. Quando nós não perdoamos, devemos nos ver como duros, vontade endurecida, emoções machucadas, sentimentos desordenados. Não precisamos de salvação da alma? Precisamos. Então, se nós estamos nesse quadro, vamos abaixar a cabeça, Senhor. Eu quero confessar primeiramente que eu não sou livre. Eu tenho carregado no meu coração alguém que eu quero deixar voar. E na bênção do Senhor, eu quero viver para a tua glória, Senhor. Então, palavra, você tem uma palavra, você quer paciência, quer perdão, você tem circunstâncias. Você tem um caráter formado. No caso de José, ele tem o propósito, que era o reino, o trono. Então, o que aconteceu? José foi descendo, né? Ele foi descendo do seu sonho maravilhoso, da sua palavra maravilhosa, aí os irmãos invejando, desejando morte, cisterna, venda para o Egito, prisão. Aí, o último estágio de José, trono. Então, a nova criatura não cresce do 0 para o 10. A nova criatura cresce do 10 para o 0. Isso é a salvação da alma. Nós diminuirmos para que Cristo cresça. Cristo precisa crescer em nós. Consultou o coração? Dá para abrir gaiola? Fecha a gaiola? Não vai embora com um passarinho no teu coração, gente. Libera. Só Cristo pode habitar no seu íntimo. Só Cristo. A impressão para nós, né, é que José foi esquecido, foi abandonado por Deus. Mas nós não conseguimos ver em José nenhum traço de revolta, palavras de murmuração, acidez em sua alma. Ele descansava nesse Deus soberano, no governo do eterno. Ele descansava. É assim que funciona com a nossa vida. Palavras, circunstâncias, caráter, propósito. Essa é a grande bênção. Essa é a história de José. Desde jovem experimentou o caminho duro de provações. Como falei, foi invejado, ameaçado de morte, vendido, acusado de assédio, esquecido na prisão. Último estágio, trono. É assim. Nós crescemos do 10 para o 0. Agora, uma coisa que eu digo para vocês. Somente um homem tratado por Deus pode reagir como José reagiu. Tem muita gente ainda aprisionado em cadeias invisíveis, porque não conseguem perdoar. Estou insistindo, né? Mas é de propósito. Perdoa. Porque isso é saúde para você. Infelizmente, como certo irmão disse, na escola da aprovação são poucos aqueles que são graduados. Pouquíssimos. Vocês sabiam que apenas 10% das ostras produzem pérolas? 10%. Para que haja uma produção de pérolas pequenas, necessita-se em torno de 2 a 3 anos. Uma pérola grande, 8 anos. E como que elas são formadas? Então, a ostra que está no seu habitat, por uma circunstância ou outra, então, no movimento, entra um grãozinho de areia para dentro dela, ou um pedacinho de concha, um organismo, e aquilo começa a irritar, a machucá-la. Então, imediatamente, qual é a reação da ostra? Ela começa a liberar uma substância chamada nácar, ou madrepérola. E essa substância começa a envolver aquele grão de areia, ou
aquele objeto que está machucando o seu interior. E essa nácar começa então a tomar o seu formato, a envolver de tal forma para que ela não seja livre da irritação, mas para que ela cubra aquela irritação. E naquela irritação possa ser formado uma pérola. Ao invés da ostra tentar se livrar daquilo que está ferindo, que está trazendo irritação para ela, ela faz do quê? Faz daquela irritação, daquele grão de areia, um fundamento para fazer uma linda pérola. Vocês entendem onde eu quero chegar? É assim conosco. Quando nós somos provocados, atingidos, feridos, o que vamos fazer? Andarmos feridos, irritados para lá e para cá, reclamando, murmurando? Ou vamos fazer desses sentimentos intrusos uma base para liberar o nácar do perdão, o nácar do amor, o nácar da graça e da misericórdia? O que seriam esses pensamentos intrusos ou sentimentos intrusos? Falta de perdão, mágoa, rancor. Isso acaba com você. Então, o que você vai liberar? Nácar da graça? Então, você está fazendo desse problema, desse mal, um fundamento para construir algo que vai glorificar o Senhor. 10% apenas das ostras produzem pérolas. Porque muitas delas permanecem ostras. Ostras para lá, ostras para cá. Porque nunca se detiveram que aquela irritação poderia ser transformada numa pérola. Cristãos ostras e cristãos formadores de pérolas. O que eu e você temos produzido? Essa é a grande questão. Pérolas ou somos ostras amargas para lá e para cá andando, culpando todo mundo pelo nosso mal, pelo nosso próprio pecado? É o que nós devemos perguntar. A Elô faz uma pergunta assim, mas está demorando tanto, Thomas. Aí eu falei, Elô, Deus está caprichando em você. Deus quer uma pérola linda através de você, está caprichando. Por que essa aprovação, Senhor? Tem clamado tanto. Eu estou caprichando em você. Ele fala assim para nós. Então, Senhor, me dê graça para passar por essa prova. Então, esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Todos nós estamos num processo, irmãos, e esse chama-se salvação da nossa alma. A nossa alma precisa ser salva. Mente, vontade e emoções, essas três esferas que envolvem o nosso ser, somos conhecidos porque somos almas viventes. E uma alma vivente é composta de vontade, mente e emoções. Eu sei quem somos. Nascemos de novo, Cristo é a nossa vida, mas esse Cristo precisa ser manifestado. Você é um ser e você precisa desejar o caminho da cruz. Deus não vai invadir. Senhor, eu quero trilhar o caminho da cruz. Eu desejo. Ajuda-me nas circunstâncias a enxergar a tua mão santa. E quando nós nos rendemos aos tratamentos de Deus, Cristo cresce e nós diminuímos. Significa o quê? O caráter dele sendo forjado em nós. Lembre-se, todas as esferas que envolvem a nossa alma, o Senhor trata conosco não nos dando, mas forjando o seu caráter. Ele poderia dar o seu caráter. Eu dou o meu caráter em vocês. Não, ele vai forjar. Porque você é uma pessoa, ele não invade você. Você precisa entender, eu quero sair dessa vida independente de ti. E eu quero que, de fato, o Senhor trabalhe em mim para que eu viva uma vida completamente inclinada diante da tua vontade. Esse é o caminho dele para todos nós. Que nós sejamos praticantes da palavra, não meros ouvintes. Estou concluindo? Aí nós vamos entender porque essas coisas estão escritas aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla no espelho o seu uso natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era. Mas aquele que o considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Esse é o texto. Então o Senhor tem nos chamado para uma vida de santificação, uma vida de salvação da alma. Então vamos pensar naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, para que nós possamos, de fato, receber do Senhor todo o seu tratamento. Ele está forjando o caráter dele em nós. Cristo já é a tua vida se você nasceu de novo. Agora esse Cristo maravilhoso precisa ser expresso através de você. E isso vem através do caminho da cruz que você escolhe, porque não é algo compulsório, é algo que precisa ser desejado. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e venha após mim. Você e eu teremos, ao longo dessa semana, começa hoje, muitas oportunidades ainda de entender os que estamos falando. Finalizando, venha a palavra, venham as circunstâncias, forjar o caráter e tem um propósito. É assim que Deus faz na nossa vida, na nossa existência. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, gente. Amado Senhor, nos inclinamos diante de Ti e pedimos ajuda. Ajuda-nos a não murmurar quando estiveres trabalhando conosco. Nós te pedimos, continue com a sua obra em nossas vidas. Forma o seu bendito caráter em nós, Senhor. Não olhe para nossas murmurações e queixumes. Pega firme conosco, Senhor. Sobre cada um de nós, Senhor, repouse o governo do Teu Espírito. Abençoe a Tua palavra nos nossos corações. Te pedimos em Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana no nome do Senhor.